Nosso estudo do livro de Números, estamos agora no capítulo 24. Na verdade, lemos semana passada essa passagem, mas não pudemos dar conclusão a todo o conteúdo. Vamos, portanto, voltar hoje a Números capítulo 24 e leremos dos versos 14 até o verso 24, a seção que não pudemos ainda tratar propriamente. E diz assim a palavra do Senhor: Agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos também, será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó subirá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim, em suas naus afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Até aí a nossa leitura. O contexto dessa palavra, aqueles que têm acompanhado sabem, estamos lendo as palavras que Balaão proferiu. Balaão, que era, na verdade, não um homem de Deus, um homem praticante de falsa religião, mas que, nessa altura, foi instruído por Deus em que deveria falar. Então, essas palavras, na verdade, são proféticas e são verdadeiras. São palavras de Deus colocadas na boca desse falso profeta para que ele levasse essa mensagem. Não que você pode simplesmente ouvir um falso profeta e dizer, quando são falsos profetas, é Deus falando por eles também. Não, não é assim. É um caso excepcional. Mas o que acontece a essa altura é que Balaque, o rei de Moabe, havia contratado Balaão para que viesse e amaldiçoasse a Israel. E Deus, como Deus que é, poderia, na verdade, ter deixado que essa situação acontecesse normalmente, como geralmente acontece. As pessoas vão, fazem seus trabalhos, fazem suas maldições, rogam suas pragas e não dá em nada, porque quem manda no universo não são nem as pragas e nem os feiticeiros e nem o diabo e nem os demônios. Quem manda no mundo é Deus. Deus é que determina o que vai acontecer. E, no entanto, nesse caso, ao invés de ignorar, simplesmente deixar as pessoas fazerem a sua coisa normalmente, Deus resolve intervir. E Deus faz isso exatamente para expor que esses encantamentos, que essas práticas são inúteis, porque, na verdade, é Ele quem decide quem é abençoado e quem é amaldiçoado, não está no poder dessas pessoas. E Deus faz isso até mesmo para afrontar os inimigos de Israel. E Deus, então, assim também, instrui a seu povo sobre tudo isso. Nós lemos na passagem anterior que, apesar da intenção de amaldiçoar Israel, o que Deus falou através de Balaão foi que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não adianta, é inútil. Como amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Não existe como. Então é essa a mensagem que aconteceu ali nas 3 tentativas de amaldiçoar o povo de Deus. E, no entanto, Deus achou por bem interferir dessa maneira e assim ele transmitiu um recado para o seu povo de todas as eras sobre essa realidade de como Deus não deixa que essas coisas sejam aquilo que define o nosso destino. De qualquer forma, Balaque, o rei dos Moabitas aqui, havia chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Mas qual era a sua finalidade? Qual era a sua motivação? Assim como muitos seres humanos, Balaque sonhava com sucesso e grandeza em termos deste mundo, conforme os homens pensam. Ele se preocupava com o que, nos valores da humanidade, sem a perspectiva da eternidade, as pessoas consideram grandeza. E ele queria grandeza para o seu povo.
para o seu reino como rei que era. Ele achava assim, tem uma terra aqui em volta, é para nós expandirmos, para nós sermos, né, os donos e para nós determinarmos o que acontece. E a chegada do povo de Israel foi vista por ele como uma ameaça aos seus planos, aos seus ideais do que deveria acontecer. Assim, o que Balaque faz é que ele quer, de alguma forma, destruir esse povo de Israel, prejudicá-lo. Então ele traz este Balaão para usá-lo desta maneira. Agora, veja só, Balaque não está pensando, eu deveria consultar a Deus sobre isso. O que Deus quer fazer? Não, ele não está nem aí para o que Deus decreta, para o que Deus deseja. Ele tem seu próprio plano, entende? E na sua concepção, a realidade é da seguinte forma: a religião é uma coisa que você usa para atingir os seus fins. Ele não tem uma concepção de Deus em termos de Deus é aquele a quem eu me submeto. Deus é aquele a quem eu sirvo e abro mão dos meus planos e sonhos para fazer o que ele manda fazer. Não é assim que ele pensa em religião. Ele pensa em religião assim: existem esses deuses por aí e o que você tem que fazer é aliciar esses deuses de alguma forma para que eles te ajudem e você consegue assim os seus objetivos. Essa era a sua concepção de religião. E como na sua perspectiva, a chegada do povo de Deus ali na sua região não era bem-vinda, ele então vai fazer uso, ele pensa, de forças espirituais para reverter e controlar a situação do mundo. É claro que não é isso que acontece. Mas sabe, existem muitas pessoas assim como Balaque. Existem pessoas que querem ter o controle do mundo, que querem definir para onde o mundo irá, em que direção a história irá. Eles querem estabelecer as regras de conduta e moralidade para as sociedades do mundo conforme a sua preferência. Eles querem estar, na verdade, no lugar de Deus, querem ditar o que é ensinado para a juventude, querem não somente para os seus filhos, mas para os filhos dos outros também. Eles querem o poder sobre as vidas das pessoas para promover aqueles que eles entendem, pensam como eu penso, para posições de destaque e para penalizar aqueles que discordam com a sua maneira de pensar. E essas pessoas estão aí furiosamente tentando controlar o mundo. E você encontrará pessoas assim em todo lugar. Você as encontra no bar da esquina, você as encontra nas centrais de jornalismo, você as encontra no Ministério da Educação de todos os países, você as encontra também nos cargos políticos mais elevados de todos os países, pessoas que estão tentando refazer o mundo e a humanidade a seu bel prazer, os sonhos que eles têm de como eles irão construir um mundo ideal na sua concepção, o mundo como ele deveria ser, mas não é o mundo que tem lugar para a lei de Deus, não é um mundo que tem lugar para a presença mesmo de pessoas que vivem conforme a lei de Deus. Para eles, pessoas assim são uma inconveniência e um obstáculo. Então eles veem o povo de Deus como um problema e vivem tramando como farão para combater, enfraquecer, diminuir e até remover da face da terra o povo de Deus se puderem. Tem muita gente assim. E tem gente assim em todo lugar. E deixa-me dar alguns exemplos disso, coisas assim bem atuais, coisas que estiveram nas notícias exatamente essa semana que concluiu ontem. Li uma reportagem sobre a perseguição ao cristianismo crescente na China. Desde 2014, em particular, houve uma intensificação de perseguição ao cristianismo na China. A China teve perseguição bem intensa desde a entrada do regime comunista, no ano de 1949, e, na verdade, desde então também, eles tiveram períodos mais intensos, depois de uma melhorada, mais recentemente, com o governo do presidente Xi Jinping. A perseguição na China tem aumentado e, na verdade, existe um crescimento do cristianismo na China, apesar da perseguição. Estima-se que em 1949, quando começou o regime comunista na China, na verdade, quando ele dominou o país inteiro, porque ele já vinha travando guerra pelo poder há muito tempo, mas quando eles conseguiram consolidar o poder, calcula-se que havia 1 milhão de evangélicos na China. Hoje, existem 50 milhões de protestantes. Também existem cerca de 10 milhões de católicos. E todos esses são, vamos dizer assim, mal vistos pelo governo comunista chinês. O que acontece a essa altura é que o Partido Comunista Chinês, conforme uma informação que eu li numa reportagem, a citação do repórter, ele diz assim: a noção de liberdade, dignidade humana e responsabilidade individual das pessoas difundidas pelo Evangelho de Cristo é uma
ameaça para qualquer regime que procura delegar o controle da população ao Estado, incluindo os aspectos mais pessoais, como vida religiosa, moral e familiar. Quer dizer, eles querem fazer das regras para tudo. Então, na verdade, mensagem de cristianismo não é uma coisa compatível. E por isso o governo de Xi Jinping, desde 2012, quando ele assumiu a presidência, vem procurando moldar o que tem de cristianismo, o que tem de igreja na China, conforme os valores do regime do Partido Comunista, e não permitindo, vamos dizer assim, liberdade sem interferência do Estado. Na verdade, a interferência do Estado ali é muito forte antes dele, mas vem aumentando, se você me entende. Conforme um especialista sobre a região e a religião na China, um homem chamado Feng Yang, o governo vê o cristianismo como uma ameaça às suas aspirações políticas de longo prazo, porque o cristianismo está indo na contramão de onde eles gostariam que a sociedade fosse. Aqui são suas palavras, ele diz: as igrejas cristãs são as organizações que ainda restam, que não estão sob o controle do Estado, na cada vez menor sociedade civil na China. Sob a liderança de Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês, eles estão realmente tentando estabelecer um governo totalitário da sociedade chinesa, e os cristãos estão obstruindo o caminho desse totalitarismo. É por isso que eles se tornaram um alvo. Então, o que vem acontecendo com os cristãos ali? Bem, uma série de coisas vem acontecendo. Eles têm adotado uma tática que eles chamam de sinicização. Tem a ver com a palavra China, né? Apesar que não parece muito no português. Ou chinalização, poderia ser dito, onde eles estão tentando criar, vamos dizer assim, uma forma de cristianismo. Se você quiser ser cristão, então tem que ser assim. Esse é um cristianismo chinês. Não sei se você sabe da história, mas se você sabe, você vai lembrar que parece bastante com a ideia do cristianismo alemão de Adolf Hitler. Mas o que acontece? Eles, inclusive, estão reescrevendo a Bíblia, alterando textos, dando outro significado, diferente do significado real, original do texto, para ser, vamos dizer assim, mais compatível com seus valores, e distribuindo Bíblias desse tipo para as pessoas. Outro método utilizado tem sido a destruição de templos cristãos, considerados clandestinos, né, pessoas que não estão afiliadas propriamente, e a proibição da venda de Bíblias. Ou seja, eles não reconhecem a autoridade do Partido Comunista como a autoridade acima da igreja, então elas são alvos. Pastores são rotineiramente presos, locais de culto são destruídos, casas onde existem cultos são invadidas. Até 2016, desde que começou essa onda, somente na província de, não sei pronunciar muito bem aqui, mas parece que é Zhejiang, 1.200 igrejas foram destruídas, a maioria delas igrejas protestantes. Então você vê que essa é uma atitude que pessoas têm que estão em oposição à mensagem de Jesus Cristo, não querem que a mensagem de Jesus Cristo chegue às pessoas. Vou dar outro exemplo que é muito notório também em nossos dias. Existe uma perseguição muito grande de cristãos na Nigéria, e uma coisa trágica é que isso é bastante ignorado pela mídia, que deveria divulgar mais as realidades que estão acontecendo, mas 140 pessoas foram mortas este ano, 140 pessoas foram mortas, a maioria delas crianças e, em segundo lugar, mulheres, mortas por estarem indo a uma igreja cristã. São atacadas com pessoas com facões, que matam essas pessoas e depois jogam no meio dos arbustos. Então, só esse ano na Nigéria, 140 pessoas morreram desta maneira. A Nigéria é o país mais populoso da África, tem uma população de 200 milhões. 50% da população professa cristianismo e 50% professa o Islã em números redondos. É claro que tem outras coisas ali, mas números gerais. E o que acontece é que ali existem dois dos grupos terroristas mais famosos e perigosos da atualidade, o grupo chamado os militantes Fulani e o Boko Haram. E esses grupos estão atuando ali na Nigéria, fazendo esse tipo de coisa, fazendo essa mortandade, matando pessoas. E não são poucos os cristãos que são mortos. Se você olhar, procurar na internet, você acha isso. Você acha informações sobre isso. Mas ela não é divulgada amplamente, até porque existe uma espécie de cumplicidade em manter o silêncio sobre essas coisas, porque parece não seguir muito bem a narrativa que eles querem retratar, né? De que não existe perseguição a cristãos, os cristãos não têm essa realidade no mundo, e também que os grupos islâmicos que têm perpetuado essas coisas não, vamos dizer assim,
seguem a narrativa também de que o Islã é uma religião pacífica, que não representa nenhuma ameaça para pessoas de outra religião e esse tipo de coisa. Então, esse tipo de realidade que você vê acontecendo por grupos como estes, que estão definitivamente matando e perseguindo cristãos, e outros que, na verdade, talvez não fazem, mas que não estão nem aí, que são indiferentes e que gostariam até mesmo de calar esse assunto, tipo assim, deixa rolar para lá, vamos falar disso não, vamos preocupar com isso não. Diferentemente que, se estivessem fazendo isso com cachorros, haveria um alarde, haveria protesto, haveria, não pode fazer isso não, que eles matando cachorro a facão, entende? Seria uma coisa muito séria, mas é cristãos, então larga. Esse tipo de sentimento é exatamente o espírito que está por trás dessa oposição da obra de Deus e do povo de Deus no mundo, e é isso que você encontra exatamente aqui, mesmo em Balaque, nos tempos tão remotos quanto no período da chegada do povo de Israel na Terra Prometida. Lá estava então Balaque, com seu reinozinho, né, a sua nação de Moabe, uma pequena nação, na verdade, e ele olhava o mundo ao redor e pensava assim, nós é que devemos dominar e nós é que devemos ditar as regras. Ele não queria este outro povo chegando. Ele, na verdade, não tinha intenção nenhuma de permitir que isso acontecesse. Então, o que ele faz? Ele tem essa tentativa frustrada de amaldiçoar o povo de Israel. 3 vezes era para ser maldição, mas o que sai da boca de Balaão é bênção. E a essa altura, já frustrado, o que ele faz? Ele dispensa Balaão, manda Balaão para casa e diz, vai-te daqui, né? Você não vai receber também nada não. De certa maneira, poderíamos dizer que ele mandou Balaão se calar e não falar mais nada, para ele tinha encerrado a sessão. Mas Deus ainda queria que algo mais fosse dito, então mais coisa vai ser dita. E Balaão vai ter que falar, e Balaque vai ter que ouvir. E Balaão, como nós já mostramos, ele está meio que aterrorizado, né, para ousar desobedecer a Deus. Deus já lhe deu uma boa lição, para que a essa altura, se Deus falar, ele não vai dizer outra coisa senão aquilo que Deus diz. Então, nos versos 14 e em diante, nós encontramos essas palavras a mais que são proferidas, que tem a ver com o que aconteceria com a própria nação de Balaque, os moabitas, e outros reinos ali que eram próximos, reinos com quem Balaque teria alguma aliança, possivelmente, na ideia de fazer uma ofensiva contra Israel. Verso 14, então, a Bíblia diz, agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Agora, isso era o que Balaque não queria ouvir. Ele vai agora, então, profetizar o que é que acontecerá, eventualmente, nos últimos dias, diz o texto, quando dessa nação, da nação de Israel, virá juízo contra o seu povo. O verso 17 começa propriamente com o conteúdo da profecia. O verso 17 diz, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Contemplarei quem? Verei quem? Veja, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Essa é a primeira palavra. Balaão então anuncia que virá alguém no futuro, bem distante na verdade. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplarei, mas não de perto. É uma coisa assim, para muitos dias no futuro. Que estrela é essa que procede de Jacó? Que cetro é esse de que a profecia aqui fala? Cetro, você sabe que tem a ver com reger, governar, é o que um rei segura, né? Então estamos falando aqui que virá um rei, uma estrela que procede desse povo, da nação de Israel. Ora, isso é uma profecia messiânica, na verdade é uma profecia de Jesus. Diante da preocupação que esse homem aqui tem com a chegada desse povo de Israel e a animosidade que ele tem para com o povo de Israel, Deus o informa que, de fato, Israel não será destruído, mas que de Israel virá um que destruiria a eles. E esse é o recado. E de quem está falando aqui? Algumas pessoas pensam talvez que ele estivesse falando de Davi, alguma coisa assim. Na verdade, não de Davi, mas do filho de Davi, de Jesus Cristo. É verdade que a altura em que Davi reinou, Davi dominou essas regiões também onde eles estavam, mas a verdade é que isso aponta para algo muito mais definitivo e cabal do que aquilo que foi feito por Davi. O verso 17, quando diz que esse viria de Jacó, o que ele faria mesmo? Veja, ferirá as têmporas de Moabe
e destruirá todos os filhos de Sete. Isso é uma mensagem bem violenta. É, na verdade, uma profecia bem sangrenta. Está dizendo que virá um e ninguém poderá detê-lo, diz o verso 18, Israel fará proezas, ninguém segurará a esse que virá. Verso 19 diz, de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Palavras fortes, novamente, exterminará. E quem fará tudo isso? Na verdade, quem fará tudo isso é Jesus. Quando você conhece bem a Bíblia, você sabe que a mensagem da Bíblia mostra que Jesus Cristo veio ao mundo e trouxe a mensagem de salvação. Ele veio a primeira vez não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo voltará, e voltando, ele voltará como juiz. E a realidade é que ele voltará como juiz de vivos e de mortos. E todos aqueles que estão nesse planeta hoje vivos, ou todos os que já viveram, ou todos os que viverão, terão que se chegar perante Jesus e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Agora, é claro que aqueles que fizeram as pazes com Deus, aqueles que receberam a mensagem de perdão gratuito que Deus oferece a toda a humanidade, estarão naquele dia salvos, estarão naquele dia bem. Mas aqueles que resistem, aqueles que rebelam, as pessoas que agem aqui com essa atitude, como Balaque aqui está demonstrando, essas pessoas, na verdade, nesse dia estarão em apuros, porque será o limite final, será o dia em que Deus dirá um basta à rebelião contra a sua lei neste mundo. E esse dia vem. E é uma coisa muito séria. E é uma coisa que tem que ser anunciada. E aqui o que Balaão fala, porque Deus lhe manda falar, ele diz para Balaque, olha, esse povo não adianta lutar contra eles. Você luta contra eles, você vai, na verdade, se destruir. Melhor se unir com eles. É isso que você percebe ser o sentido de tudo isso. Quero que vocês leiam comigo algumas passagens da Bíblia, porque eu acho que muitas vezes as pessoas focam muito o lado da graça e do amor, porque de fato Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é gracioso, ele é aquele que ama o pecador e chama o pecador com ternos chamados ao arrependimento. Mas é também verdade que aqueles que endurecem o coração, que resistem e que obstinadamente recusam se submeter a Deus, encontrarão a realidade de que pecar e rebelar contra Deus é consequente, não é coisa de pouca monta, não é coisa que, é uma coisinha à toa. Não é, é eternamente consequente. Veja o que diz Salmos. Primeiramente, leia comigo o Salmo 110, um salmo messiânico, esse salmo mais citado que qualquer outro no Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É uma profecia que já diz, Jesus terá inimigos, mas os inimigos de Cristo serão arrasados. Veja o que diz o verso 5, Salmo 110, os versos 5, 6 e 7. O Senhor, a tua destra, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Esse é Jesus. Esse é o verdadeiro Jesus da Bíblia. Veja também comigo o Salmo 2, Salmo 2. A mensagem que a Bíblia traz é que existe o perdão e a graça de Deus, e Deus convida as pessoas a se arrependerem. Deus roga com as pessoas que se arrependam, mas Deus adverte que aqueles que não se submeterem a Cristo não ficarão impunes. Sabe, Jesus Cristo não é um filósofo que deu mais uma ideia que você pode avaliar e julgar entre as outras filosofias e pegar o que você quiser e largar o que você não quiser. Jesus Cristo é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e veio aqui na terra. E Ele ordena que todos em toda parte se arrependam. E aqueles que se recusam, que dizem, Jesus veio aí e falou para ser assim, mas eu não quero saber não. Isso não me interessa, eu não tenho tempo para isso. Ou eu detesto isso, seja qual for. Qualquer forma de insubordinação é, na verdade, uma rebeldia contra o Criador, contra o Deus do universo. Uma mensagem que não pode ser tratada com indiferença nem desdém. Veja Salmo capítulo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Vamos parar aí, vamos entender o que é isso. Como assim se enfurecem os gentios? É a atitude de tipo de um Balaque.
Ah, não vou deixar não. Ah, nós vamos dar um jeito nesse povo. Ah, não vai ser assim não. Por que se enfurecem os gentios? Porque imaginam coisas vãs, verso 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu Messias, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não vou servir esse Deus, não. Ele não vai mandar na gente, não. Eu não vou me submeter. Rompamos as suas algemas, vou ficar livre. Livres de Jesus e dos mandamentos de Jesus. Isso é uma narrativa muito comum hoje, não é? Tem muita gente assim, né? E hoje nós estamos libertos dessas ideias retrógradas aí de cristianismo. Será? O que será que Deus está achando disso tudo, né? Ele está vendo aí muita gente aí dizendo assim, nós não acreditamos na Bíblia, nós não acreditamos em Jesus, nós achamos que Jesus vai voltar. Então acabou esse negócio, não? O que Deus faz? Deus se preocupa, Deus fica lá no céu pensando assim, meu ibope está caindo, eu preciso fazer alguma coisa rápido, né? Quem sabe eu negociando meus valores, as pessoas voltarão a gostar de mim. Será que é isso? Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sabe, na sua ira, a seu tempo. Deus tem um tempo para isso. Deus não está preocupado, nada fugiu do controle. Deus não está frustrado com as coisas, dizendo, eu perdi o controle, não sei o que fazer. Nada disso. Deus, na verdade, tem todo o poder de julgar o indivíduo que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e tem hora que Ele pega o indivíduo e faz isso mesmo e diz, para você, a minha paciência já esgotou. Mas a realidade é que Deus pode fazer isso quando quiser, e com a humanidade pode fazer quando quiser, e Deus tem um dia marcado, Ele sabe o dia, em que Ele há de julgar o mundo com justiça, através de Jesus Cristo, que foi designado como juiz de toda a terra. Ele irá voltar. Então Deus zomba dessas pessoas, no seu tempo. A sua ira romperá. E a Bíblia chama isso do dia da ira. Verso 6 diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus colocou Jesus como rei e ele será rei. Ele será Senhor dos senhores para sempre. Verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Está vendo aqui está a mensagem de advertência e a mensagem de graça. Existe salvação? Sim, existe salvação. Beijai o Filho. Converta-se a Cristo. Entregue-se a Jesus. Confie nele. Servi ao Senhor com temor e alegria. Não insista no caminho do erro. É isso que a Bíblia diz. Porque a realidade e a realidade que o diabo não quer que as pessoas saibam, é que o tempo no qual as pessoas poderão viver em rebeldia com Deus está contado. Jesus voltará. E Jesus voltará como juiz e a bagunça vai acabar. Muitas pessoas olham o mundo e dizem, tanta coisa errada, né? Por que Deus não faz alguma coisa? Deus vai fazer uma coisa. Mas o dia que fizer, para quem está ainda em rebeldia, não vai ser uma coisa bonita. E se Jesus Cristo ainda não voltou, é porque Ele é paciente. É porque existe o convite de Deus para que as pessoas, enquanto a porta do arrependimento está aberta, se voltem a Cristo, se arrependam dos seus pecados, reconciliem-se com Deus. Irmãos, a mensagem do Evangelho é justamente isso. A Bíblia diz que é a mensagem da reconciliação. Paulo diz que nós que pregamos o Evangelho somos ministros da mensagem da reconciliação. Nós rogamos as pessoas para que se reconciliem com Deus. Agora, algumas pessoas leem essas passagens como as que eu acabei de ler e vão dizer, puxa, mas esse Jesus aí da Bíblia está bem violento, né? Eu não vejo Jesus assim, não. Quando eu leio Jesus no Novo Testamento, eu acho ele assim, tão bonzinho. Não, Jesus não é que ele é bonzinho. Jesus é perfeitamente bom. Ser perfeitamente bom não é uma coisa que está na contramão de detestar o mal. Ele ama a justiça e detesta a iniquidade.
É isso que é ser bom. Agora, a realidade é que o Novo Testamento não pinta um quadro diferente. Leia comigo o Novo Testamento, veja Mateus capítulo 21. Eu acho que as pessoas, às vezes, fazem uma leitura meio seletiva de Jesus e ignoram como o próprio Senhor Jesus Cristo é muito franco em advertir as pessoas de que sim, Ele ama, sim, Ele convida ao arrependimento, mas também Ele adverte que o juízo virá sobre todos aqueles que obstinadamente persistem em rebelião contra Deus. Mateus 21, verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui Jesus Cristo está falando exatamente àqueles que olhavam para a sua pessoa e diziam: ele não é de Deus, não. E nós, como líderes de Israel, é que decidimos quem que é de Deus. E ele então cita a profecia que diz, na verdade, a pedra eleita, escolhida de Deus, para ser a pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitam. Então isso é profecia. Mas agora veja o verso 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que pedra é essa? É Jesus, e Jesus é que diz isso. Não seja inimigo de Jesus. Todo aquele que tropeçar nessa pedra ficará em pedaços, e todo aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. Jesus é que falou. Na verdade, em João capítulo 3, eu quero que você abra até lá. Jesus Cristo deixou muito claro essa realidade. Todas as profecias de Jesus mostram tanto como Salvador, como também como juiz, tanto no Velho Testamento como no Novo. Enquanto você abre até João, se você se lembra quando Simeão profetizou sobre Jesus, quando Jesus era um menino ali, né? Maria levando Jesus, em Lucas capítulo 2, Simeão profetizou e disse: este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Sabe, não é só salvação, é também condenação. João capítulo 3, veja o que diz, verso 18. O que nele crê não é julgado ou não é condenado, também seria uma tradução talvez até melhor. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o juízo é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus disse não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a sua primeira vinda. Mas isso não quer dizer que ele não voltará e julgará o mundo. Ele voltará como juiz. E o verso 36 aqui em João, capítulo 3, a Bíblia diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você hoje está em rebeldia contra Jesus? Ou você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você segue a Jesus? Ou você está fugindo da luz, a luz que veio ao mundo? Qual a sua condição espiritual? Porque a Bíblia é muito clara. Todo aquele que se mantém rebelde contra Jesus, o Filho, não somente não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece, está lá, esteve, desde que essa pessoa existe no universo de Deus como pecadora, e continua sobre a sua cabeça. E somente em Cristo existe refúgio e salvação. Sabe, a mensagem de Jesus Cristo, salvação, é a mensagem mais importante a qual você tem que dar ouvido se você nunca se entregou a Cristo e se converteu, e arrependeu-se dos pecados, e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É urgente que você faça isso. É urgente. É necessário que você faça isso. Porque, do contrário, a ira de Deus permanece sobre você. E no dia em que Jesus Cristo julgar as pessoas, você não encontrará em Jesus Cristo um clemente e misericordioso Salvador. Você encontrará em Jesus Cristo um juiz justo que retribuirá as pessoas conforme as suas obras. A humanidade está rebelada contra Deus. O mundo está fugindo da luz.
salvai-vos dessa geração perversa. Assim pregou o apóstolo Pedro, e isso é tão relevante a todos nós. Leia comigo também 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Quando realmente se cumprirá tudo aquilo que Deus instruiu Balaão a falar a Balaque naquela ocasião? Eu creio que o cumprimento final e definitivo de tudo isso aí é o que acontecerá no evento descrito na passagem que nós vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, diz assim: E a vós outros, que sois atribulados, cristãos atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Este dia está chegando. Este dia não tarda, ele vem. Você está preparado para esse dia? Jesus Cristo se manifestará, não nascendo numa manjedoura, não como aquele que não apaga a vara que fumega. Não, ele virá com fogo, trazendo vingança contra os que não obedecem o Evangelho. É o que a Bíblia diz. Irmãos, é uma realidade muito séria. Por isso, a estrela que procede de Israel, aquele que vem, que será o cetro que vem, será a ruína de Balaque e de seu povo. Volte comigo em Números, capítulo 24, e veja o que a Bíblia continua dizendo. Ali no alto do morro onde eles estavam para fazer aqueles sacrifícios, com vistas não somente ao acampamento de Israel de um lado, mas também tendo a possibilidade de ver as outras nações em volta. Números 24, verso 20, a Bíblia diz: Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Aquela nação também, antiga que seja, irá também à destruição. Verso 21, viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha, todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Está vendo? Ele continua profetizando não somente Moabe, mas Amaleque também, os queneus também, essas outras nações. Deus também as consumirá. E aqui faz uma profecia muito curiosa. Assur é aquela região do mundo onde se encontra Nínive e Babilônia, aquela região toda ali. Nessa época chamam essa região de Assur, de onde mais tarde desenvolve a palavra Assíria. E o que é interessante é que aqui a profecia de Balaão descreve que essas pessoas iriam para o cativeiro e que as pessoas que os levariam para o cativeiro viriam dessa região do mundo, coisa que se cumpriu séculos mais tarde, coisa de 800 anos depois disso aqui. Verso 23, proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão das costas de Quitim, em suas naus, afligirão a Assur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. O que está sendo dito aqui? Quitim, aqui citado, é a região da Grécia. Aqui existe uma profecia de como viriam pessoas lá daquela região do mundo, da Grécia. Vieram os gregos, macedônios. Depois também os romanos que vieram daquela região. E essas pessoas depois afligiram ao povo ali da região de Assur, onde havia o Império Persa, que estava dominando e foi destruído na época de Alexandre o Grande. Profecias de longa data aqui. Agora estamos falando de coisas que se cumprem, coisas de 1000 anos para frente desses eventos. E ele diz, essas pessoas viriam, destruiriam isso, de maneira que até o próprio povo lá de Assur, eles mesmos perecerão. Sabe, aqueles que viriam e destruiriam as nações daquela parte do mundo, aqueles que destruiriam, por exemplo, os queneus, eles mesmos também pereceriam, como também pereceriam aqueles que viriam de Quitim. E sabe o que Deus está mostrando aqui? A mensagem é que todos os reinos do mundo passarão, todos eles ruirão. Aqueles que parecem hoje ser insuperáveis, indestrutíveis, tudo vai desmoronar. O tempo ou o juízo de Deus irá destruí-los. Você quer uma causa perdida?
Quer abraçar uma causa perdida e desperdiçar sua vida? Tente construir um império duradouro neste mundo. Seja um império político, um império financeiro, seja qual império for. Se quer jogar sua vida fora, faça isso, arranja um projeto desses. Eu vou, sei lá, construir um Reich de 1000 anos. Né? Eu vou dominar o mundo, sujeitar todo mundo. Eu vou promover as minhas próprias ideias. Isso sim é desperdiçar uma vida, isso sim é perder o tempo que você tem aqui para se reconciliar com Deus, correndo atrás dos seus projetos e não se submetendo aos projetos deles para fazer parte de uma coisa realmente relevante e significativa. Sabe, toda outra causa é inútil, toda outra causa é construir castelos na areia. Em pouco tempo vem a onda e desmancha. Mas existe um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44. Seja desse reino. Você quer sair no lado vencedor, no final da história e para todo sempre? Ora, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que triunfará. O Apocalipse tem essa palavra. O 7º anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso é que é triunfo. Você quer estar no time vencedor? Não precisa nem de spoiler. Quem ganha é Jesus. Ele que vence. E todo mundo que se opuser a Jesus pode até achar, pode até parecer que está vencendo na curta ilusão da sua ótica limitada nesse momento do tempo em que nós estamos. Pode parecer que mais alguém tenha condições de ganhar, mas não ganhará. Jesus Cristo ganhará. O que fazer então? O que fazer diante dessa palavra, diante dessa mensagem? O que Balaque faria? Bem, Balaque, com seu coração endurecido, sua indiferença com Deus, com sua raiva do Deus de Israel, lembra como ele disse? Eu teria te dado honras, né? Mas o Senhor o impediu. Né? Não gosto desse Deus, não. Esse Deus aí não me agrada. Tá, essa raiva dele de Deus, né? Os gentios se enfurecendo à toa. E a sua cegueira o impediu de ver que, na realidade, havia ali alguma coisa que ele poderia ter feito. Ele poderia ter dito: mas se é assim, se todos aqueles que se opõem a este rei que se levantará de Israel serão, na verdade, esmagados e destruídos, e não adianta qualquer artimanha, qualquer projeto, qualquer campanha contra eles. Aqui não tem jeito de mudar de lado, não. Eu não posso, não. E o que seria a mensagem da Bíblia? Não, você não pode, não, porque você é de Moabe. Moabitas são condenados. Deus deu a sentença. Se você é de Moabe, já era. É isso? Claro que não. Ele poderia ter dito, como disse certa moabita: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, o convite a se converter ao Deus verdadeiro está aberto, está estendido. Se você não converteu-se ainda a Cristo, por que não fazer isso agora? Por que não dizer: eu hoje seguirei a Jesus Cristo e pelo resto de minha vida serei um cristão. Eu me entrego a Jesus, o Senhor. Vamos fazer uma oração, nos colocar de pé nesse momento.